eu sou a Gabi Xavier, direto do Japão, depois de assistir Demon Slayer ao vivo na TV, finalmente conseguindo gravar pra vocês pra comentar esse primeiro episódio da terceira temporada, que foi incrível, episódio lindo, e pra quem acreditava que Demon Slayer só conseguiu se superar na primeira, que não ia melhorar mais, veio com segunda, melhor ainda, veio com terceira, agora primeiro episódio, conseguiram melhorar ainda. Parabéns pra Ufotable, pra toda a equipe de animadores, pra todo o trabalho que tá acontecendo com Demon Slayer, porque tá impecável. Tudo. Como eu tô aqui no Japão, nessa correria, tanto que vocês estão vendo que eu não tô conseguindo trazer vídeos, mas nas redes sociais tô postando tudo, pra quem quiser acompanhar em @xgabixavier, inclusive coisinhas de Kimetsu que vou encontrando estão aqui atrás de mim. O vídeo vai ser mais curtinho, mas eu vou comentar todos os pontos principais desse primeiro episódio, e no próximo episódio a gente volta normalmente ao cenário e ritmo normal que vocês estão acostumados. Pois bem, o primeiro episódio teve não só a aparição de luas superiores, os demônios que restaram, né, depois da morte do Gyutaro, lua superior número 6 da temporada anterior, lembrando que essas são as luas ou os demônios escolhidos pelo Muzan para auxiliá-lo numa missão muito importante. Ele mesmo fala dessa missão que não está sendo cumprida nesse episódio, que é achar o tal lírio aranha azul. E tem algumas falas do Muzan, que tem uma aparição também importante aqui nesse episódio de estreia, que definem muito o que ele é, o que é essa busca dele e por que que a morte do Gyutaro, que é, né, a lua superior 6, o mais fraco ali entre os tops da sua seleção de demônios, por que que o incomodou? Não é exatamente pela morte dele, não é porque ele tinha apego, nem é também só pela perda, sabe, no sentido de fui derrotado. É porque ele detesta tudo que acabe com a permanência, que acabe com a estabilidade. Diferente da cena que a gente abre vendo o líder dos Hashira falando o como é bom sentir o vento das mudanças, 100 anos, na verdade mais de 100 anos depois de não conseguirem derrotar qualquer lua superior, finalmente essa maré começou a girar. Para o Muzan, isso é um horror, isso é um absurdo. E isso casa muito, inclusive, com o quanto ele persegue e tem essa idolatria suprema pela sua imortalidade. Ele quer ser permanente, ele quer ser imutável, ele não gosta de qualquer mudança. E falando sobre as luas superiores, a gente viu que ali, apesar deles serem um grupo, eles não são nem um pouquinho amigos. Apareceu ali a Akasa, que a gente já tinha visto desde o filme do Trem Infinito, infelizmente foi ele que levou embora o Rengoku, que é a lua superior número 3. Apesar de mais antiga do que a lua superior número 2, o Doma, que foi aquele que transformou inclusive Gyutaro e a sua irmã por consequência em demônios, ele não conseguiu ainda subir no ranking e ele tem uma rixa gigantesca com o Doma. Doma que é mais ali extravagante, no estilo diferente do que do Uzui, que parece não se importar com nada, não tá com raiva, quando claramente ele tá sendo agredido fisicamente pelo Akasa, que não o suporta. Ao mesmo tempo, a gente tem também os demônios, as luas superiores número 5 e 4, que são o Hantengo e o Gyoko, que também ali não parecem se importarem um pouco se o Akasa quase morreu, não parecem se importar se os outros estão brigando. O único que faz alguma interferência nesse momento de rixa é o Lua Superior número 1, Kokushibo, que tem uma aparência muito próxima de outra pessoa que aparece nesse episódio número 1, e também com o pai do Tanjiro. Eu sei que é uma aparência que vai ser muito comparada, e como esse vídeo não tem spoilers do mangá, fiquem bem tranquilos. Aliás, o episódio, se eu não me engano, foi do capítulo 98 ao 101 do mangá, pra quem quiser pular pra lá e começar a descobrir as coisas ou comparar episódio com capítulo. Apesar disso, eu não vou dizer nada sobre quem são, por que proximidade, por que semelhança, mas sim, existe semelhança. O Kokushibo, que é essa lua superior número 1, ele é, portanto, o mais forte deles, e ele interfere simplesmente pelo senso de hierarquia. Ele pode ser que se incomode, sim, com a posição de um ou outro, que se sente arrogante demais, ou que, né, tá sendo agressivo demais, só que ali, na hora, ele é o mais paciente, ou ele é o mais sensato no sentido hierárquico de posição que ele precisa ter ali, e ele diz simplesmente pro Akasa: você quer realmente entrar numa briga com o Doma? Você quer tomar o lugar dele? Então você vai chamar ele pro duelo, porque se você o derrotar, aí sim você acende e você faz ele calar a boca, matando. Ou seja, não fica de briguinha, vai e faz. O Doma, que fica, não, tá tudo bem, não precisa interferir, ele entende de uma forma. Já o Akasa, ele já fala, entendi o seu recado. Que seria o Kokushibo dizendo pra ele, entre linhas, que é, mata esse cara.
Mata esse cara que aí ele fica quieto. Então, por mais, por exemplo, que os Hashira, que são os do lado dos mocinhos, eles também não se deem super bem, aqui a gente vê com importância o quanto esses demônios, tal como demônios mesmo, eles não são amigáveis, nem um pouco, e estão decepcionando o Muzan pra caramba. Falando da cena em si, eu acho que, pra mim, foi o destaque do episódio, não só pela aparição dos demônios, que fisicamente, em poderes, já em sangue rolando pelo chão, já é uma coisa bem chamativa, mas eu achei que aqui a gente viu o trabalho da Ufotable muito forte. A movimentação, porque eles estavam no lugar novamente por ser uma reunião das luas superiores, que era controlado pela demônia da Biwa, então a gente tinha muita movimentação diferente de câmera em posições muito distintas, fora do usual, de cima para baixo, do lado para o outro, e giros e cenas que eram sem corte. Então era tudo muito bonito. As texturas, eu acho que, comparando de primeira temporada para cá, estão ainda mais soft quando tem que ser, ou seja, mais suaves, para não ficar aquela coisa tão chapada e marcada, mas também estão muito realistas quando eles utilizam, por exemplo, 3D sem ser algo incômodo. Quando o Muzan ele fica possesso, quando chega um demônio e fala que tem uma informação, o Gyoko fala que tem uma informação, não sei o que, mas não tem confirmação dessa informação, ele quebra, alguns jarros, coisas de vidro, e aquilo tem uma textura muito parecida com o que a gente tem na realidade, e não é algo chocante ou que fica muito diferente do fundo ou do restante ao ponto de incomodar. Eu acho que Demon Slayer tá conseguindo mais uma vez, tal como foi anos atrás com a chegada da primeira temporada, e agora com a sua terceira mais atualizado e ainda melhor, mostrar que dá pra você utilizar essas novas técnicas, mas colocando estilizado de maneira que não perde o que a gente tem como características desse anime em si, o transforma ainda assim em único, não é uma coisa genérica, mas consegue melhorar cada vez mais, já que essas técnicas estão disponíveis, já que isso pode facilitar de alguma maneira a produção e ainda deixar ela moderna de acordo com algumas demandas mais atuais. Então, por que não utilizar tudo isso ao seu favor? Por que não fazer disso da melhor forma possível? E eu acho que animadores, estúdio, todos estão trabalhando de uma maneira magnífica, de verdade. Somando isso, a trilha sonora, que já nessa cena de abertura e até o resto do anime está também impecável, não saindo do que a gente tem de clima de Kimetsu, mas adicionando notas diferentes, eu acredito que esse episódio de abertura, ele teve tudo, sim, tecnicamente, já que dizem que Kimetsu se destaca muito pela técnica, e isso é verdade, tá muito melhor. Porque poderia ter se destacado, como acontece com vários outros animes, lá na sua abertura, ou no seu momento de primeira temporada, quem sabe segunda, e aí cair. Você conseguir melhorar o que já era incrível, não é necessariamente esperado. Eu acho que é surpreendente, sim, o quanto eles ainda conseguem estar no topo de produção, de qualidade de entrega, independente de gostos por estética, porque aí a gente vai entrar numa questão de, eu gosto mais desse traço, eu gosto mais desse estilo, isso é outra coisa, mas qualidade, nível de produção incrível, como temporada após temporada, Kimetsu chega e eleva o patamar de todas as produções. Impecável, maravilhoso. Aí, voltando para outro núcleo, a gente volta, é claro, para a aparição ainda para quem talvez vai sentir saudade de Inosuke, Zenitsu, porque essa galera, como já foi dito inclusive aqui, eles originalmente não estão nesse arco que vai ser adaptado, portanto, se eles não fizerem qualquer inserção micro de outro núcleo, não veremos eles para além desse primeiro episódio, mas a gente precisava ver tanto o que aconteceu com eles quanto com Tanjiro. E Tanjiro, depois da luta com a Lua Superior número 6, com o Gyutaro, ele ficou acabado. Não só ele, como Inosuke também. O Zenitsu até foi o que acordou rapidinho, não teve grandes problemas, mas o Inosuke, apesar da descrição de que ele, tal como um javali, ele tem uma casca mais dura, ele é mais selvagem, ele é mais resistente a veneno, ele ficou ainda assim muito prejudicado. Prejudicado para demorar uma semana a menos do que o Tanjiro para acordar, O que bastou para ele já estar fazendo porco-aranha ali, javali-aranha em cima do teto, mas ainda assim ele ficou muito mal. Assim, do nível de preocupar, de acharem que ele ia morrer, Ficaram pensando se ele ia morrer ou não. O Tanjiro pior ainda. O Tanjiro se esforçou muito, tanto na luta em si, que já era exaustiva e perigosa, mas também para usar uma respiração, uma técnica de respiração que ele ainda não controlava e que exige naturalmente muito do seu corpo, que é a tal respiração do sol. E por isso ele ficou desacordado por muito, muito
tempo. E nesse momento que ele estava desacordado, a gente viu um sonho inconsciente dele, que não parecia apenas um sonho, na verdade parecia uma memória. Claro que não dele, porque ele nunca passou por isso, mas de alguém muito semelhante a ele. Estávamos vendo a conversa de duas pessoas. Sumiyoshi, que é exatamente igual ao Tanjiro, e alguém que parecia muito com a lua superior que a gente viu lá no comecinho do episódio. Esse era Yorichi. E esse Yorichi estava ali se sentindo culpado de estar comendo, bebendo a comida do Sumiyoshi e dizendo que estava dando trabalho, tinha que ir. Porém, Sumiyoshi estava grato porque esse cara tinha salvado a vida da sua família, da sua mulher, do seu filho. E apesar de ser admirável, apesar desse cara igualzinho, o Tanjiro tá ali dizendo que, de certa forma, gostaria de ser como ele, não um simples carvoeiro. Na verdade, o caminho de Yorichi, desse cara super importante, imponente, forte, como a gente pode, claro, adivinhar, não é fácil. Ele diz que é um caminho, na verdade, de muitas derrotas também, de que ele pode vencer, ele pode salvar, por exemplo, a família deste, que agora é grato por ele, mas o que realmente importava, ele não conseguiu preservar. Portanto, ele é um derrotado. Portanto, nem o seu nome, nem ele deve ser lembrado. É alguém claramente triste, cabisbaixo e que segue um caminho que ele julga ser importante, mas sem nenhum ganho no final. Nesse flashback a gente não tem muitas mais informações. É bom lembrar de novo que são pessoas, apesar de semelhança com Tanjiro, com seu pai, pessoas diferentes, de um momento diferente. Coisas que serão explicadas sobre isso ainda precisam, né, vir para o anime, mas isso veio numa ligação inconsciente no coma do Tanjiro e ele acorda misturando talvez um pouquinho dos seus próprios pensamentos, presenciando aquela cena com o pensamento do próprio antepassado dele, que estava ali, e ele acorda, enfim, do coma, surpreendendo as pessoas, porque ele já acorda até que muito bem, já falando, já com fome. A gente viu a transição divertidinha de um dos Kakushi que estava, né, cuidando das coisas, levando comida para eles, e é legal que a gente também tenha a citação de como, apesar da dificuldade de recuperação, todos eles, incluso também o Zui, que nem estava lá no hospital, foi embora com as suas esposas e ponto, todos eles têm uma recuperação extraordinária. Eles conseguiram, né, sobreviver a uma luta dificílima, uma luta que, segundo Muzan, se o Gyutaro tivesse começado desde o início sem dar chance para sua irmã, que não era de verdade uma lua superior, né, eles teriam perdido, não sabemos, né, nunca saberemos, mas apesar da luta difícil, a probabilidade é que eles morressem, ou ficassem muito piores do que ficaram. Então, só de terem sobrevivido, estarem ali e muito bem, a ponto de um subir no teto, isso é admirável, isso é completamente fora do comum. Eles são ainda iniciantes em muitos termos, mas terem conseguido derrotar uma lua superior como fizeram, ainda que com a ajuda de um Hashira, terem conseguido sobreviver, isso é um passo gigante na frente de todos eles. O nível de experiência que eles tiveram, o salto que eles tiveram é inacreditável. Aí, o que a gente tem para levar, enfim, o nome do arco, que é o arco da Vila dos Ferreiros, é o fato de que o Tanjiro precisa, né, de novo, da sua espada recuperada e por uma revolta, por já ter danificado e perdido uma espada antes, não querem consertar a espada dele, né? O responsável, o ferreiro responsável, que a gente já viu em várias outras temporadas, ele não queria consertar e ele tinha que ir até a Vila do Ferreiro, porém, ele não podia saber o caminho. Tanto é que, como ele tem uma sensibilidade muito grande olfativa, tamparam o nariz dele com tampões, ele vai com o olho, né, vendado, e nem as próprias pessoas que levam ele para a Vila dos Ferreiros sabem exatamente o caminho. Eles vão se encontrando de ponto em ponto e essas pessoas são trocadas de tempo em tempo para que ninguém saiba do início ao fim o caminho da Vila dos Ferreiros, porque é um ponto crucial. É onde eles produzem as armas para todos os Hashira, que é algo fundamental para eles conseguirem derrotar os demônios, e claro que, sendo o arsenal dessa ordem toda, né, desse grupo de exterminadores, não pode ser encontrado facilmente pelos inimigos, por isso que a informação não pode vazar, por tortura, porque alguém é traidor, não dá para confiar em ninguém. E nisso, o Tanjiro consegue chegar, e lá nessa Vila dos Ferreiros tem os dois Hashira, os dois pilares, que vão ser destaque nessa temporada, e que por algum motivo estão lá nesse momento, tanto a Pilar do Amor, que tem a cena das termais, que uma galera que leu o mangá tava pensando se apareceu ou não, sim, está lá, e também o Pilar da Névoa, que é o Muichiro Tokito. Portanto, Mitsuri, do Amor, e Tokito terão destaque como já tinha aparecido em cartaz, trailer e tudo mais. A Mitsuri nesse episódio ela tem uma breve interação com o Tanjiro,
E a parte mais importante, ela dizendo que tem uma arma secreta, uma tal arma secreta que ele tem que encontrar. E quando ele vai tentar encontrar, o que acontece na cena final desse episódio é que ele vê o Muichiro Tokito, Pilar da Névoa, tentando tirar alguma coisa ali, pedir a chave de alguma coisa e sendo negado o tempo todo, porque seria algo construído por um ancestral, algo fundamental e muito importante. E a figura que ele vê ao lado desse encontro que ele viu ali por trás de arbustos é justamente daquele que parece muito, muito, tanto com a lua superior que a gente viu, quanto principalmente, claro, com o homem que ele viu nos seus sonhos, inconsciente, coma, este Yorite, esta pessoa que a gente já tinha visto no começo do episódio. E esse é o gancho final do episódio, deixando ali claro, duas informações, na verdade, que existe uma arma secreta, que Tokito quer alguma coisa que lhe é negada, algo que ele acha que é importante, e esta figura emblemática ao lado dessa conversa, que é exatamente igual, pelo menos de costas, inclusive o brinco, que também, posteriormente, a gente sabe que estava com o pai do Tanjiro e agora com ele, então há ligação entre todas essas coisas. Então, fica o mistério. Eu achei que foi um episódio muito bom, a forma que eles, não só por ser um episódio duplo, mas por eles saberem como começar apresentando os vilões, o que já é algo bombástico de início, numa cena lindíssima em questões técnicas, passando por algo mais nostálgico, cômico e terminando com um grande mistério. Eu acho que Kimetsu, no geral, em todas as temporadas, sabe muito bem, independente de episódio mais longo ou mais curto, como começar, transcorrer episódio e finalizar sempre interessando e deixando um gancho para que a pessoa não desanime no meio da temporada. Com exceção da primeira temporada, que por ser por abertura, eu acho que o comecinho é um pouquinho mais arrastado, mas aí tudo bem, natural. Depois disso, especialmente desde a segunda, eu acho que eles embalaram no ritmo e essa estreia não tá diferente. Muito feliz, muito empolgada pra ver essa terceira temporada, porque eu nem esperava algo melhor ainda e tá sensacional, tá incrível. Desculpa pela voz, gente, aí pra quem for acompanhar meus conteúdos, pra quem tá me acompanhando na rede social, tomei chuva nos últimos dias, mas tá tudo bem, então eu tô só gripada. Espero vocês em todos os próximos vídeos com voz, provavelmente não aqui no Japão, mas com muito conteúdo do Japão saindo pra vocês em breve. Vejo vocês, tchau, tchau!